Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de fé. A fé é um supressor de ruído. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vemos o seguinte relato. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo. Não, tão somente creia. Então entrou Jesus e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos, que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Para Jairo e sua esposa era a vida da sua filha que estava em jogo. O que é para você hoje? Qual vai ser a sua resposta ao que você ouve e aquilo que você vê? Você vai confiar nos seus sentidos ou confiar nas promessas de Deus pela fé? A Bíblia, no livro de Hebreus, diz que aquele que se achega a Deus deve acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós lemos: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Creio pessoalmente que a palavra vemos no versículo acima significa muito mais do que simplesmente aquilo que entra pelos nossos olhos. A fé supera todos os nossos sentidos. Você pode estar passando por uma situação agora mesmo onde os seus olhos, os seus ouvidos e tudo mais querem convencê-lo de uma coisa, mas pela fé que Deus dá a você, você está acreditando e seguro de que o que Deus vai fazer desafia todos os seus sentidos. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 e 6, fala a respeito da medida da fé que temos, que Deus nos deu. Como foi que Jairo agiu quando disseram a ele que sua filha estava morta e para não incomodar mais o mestre? Aparentemente ele ficou quieto, imagino que simplesmente olhou para Jesus. Como foi que Jesus agiu diante dessa situação? Não fazendo caso do que eles disseram, diz o texto. Como você vai exercer sua fé em momentos como estes, então? Existem muitos exemplos na Bíblia que mostram que a fé abafa todos os ruídos à nossa volta e nos ajuda a olhar firmemente para Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, como diz em Hebreus. Que Deus dê a você a medida de fé para acreditar no que Ele diz e não acreditar nos barulhos de toda a natureza à sua volta. Que a sua fé seja um supressor de ruídos, a encorajá-la a continuar firme na sua caminhada com Jesus. Que Deus o abençoe ricamente. Go and make disciples of all nations. Join us on our mission to bring Jesus to people and people to Jesus. To learn more, please visit our website at itinerantchurch.org.